E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar hoje mais uma aula, dessa vez, Direitos Humanos, Convenção Americana dos Direitos Humanos, nossa aula 3 aqui do curso pré-edital da Polícia Militar de Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês, né, para a gente iniciar essa aula. E, sim, um tema essencial, não só para a Polícia Militar, mas também para o cargo de técnico assistente da Polícia Civil e todos os outros concursos aí da área policial. Nós já chegamos até aqui no artigo 5º, né? Finalizei na última aula. E hoje, artigo 6º da CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos, que trata, né, que versa aí sobre a proibição da escravidão e da servidão. Então ele coloca aqui para nós, né, que ninguém poderá ser submetida à escravidão ou à servidão. E tanto essas como o tráfico de escravos e o tráfico de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Muita atenção com isso daqui, gente. A banca, a CRS, a CESP, o Instituto OCP, eles vão de encontro com isso daqui que está destacado. Então, muita atenção no material de vocês com essas nomenclaturas destacadas de cores. Vermelha, lilás, são marcações que eu costumava a destacar no meu material e que me ajudaram muito aí nas últimas provas. Então, aqui, ó, ninguém deve ser constrangido a executar trabalho forçado ou obrigatório. Nos países em que se prescreve para certos delitos, pena privativa de liberdade acompanhada de trabalhos forçados, esta disposição não pode ser interpretada no sentido de que proíbe o cumprimento da dita pena, imposta por juiz tribunal competente. Então, gente, o trabalho forçado não deve afetar a dignidade nem a capacidade física e intelectual do recluso. E quando a gente olha para isso daqui, pessoal, é estendido também a todas as outras leis, leis de execução penal, dentro da nossa Constituição, em todos esses ordenamentos, nós temos aí a mesma coisa. Então, bizu para a hora da prova, quando chegar nessa parte aqui do artigo 6 da CAD, lembra aí, tudo que vai ao encontro da dignidade humana, ou seja, a favor dela, provavelmente vai estar certo. Agora, se foge um pouco disso daí, tomar muito cuidado na hora da prova, viu? Trabalho forçado, existe essa possibilidade, excepcionalidade, não deve afetar a dignidade, capacidade física e intelectual do recluso. Pena por juiz tribunal competente. É um resuminho que eu elaborei para vocês aqui, que está disposto aí no material, para facilitar, né, com algumas palavras-chave. Além disso, nós temos, né, não constitui trabalhos forçados ou obrigatórios para os referidos deste artigo. Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos da pessoa reclusa em cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente, tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e controle das autoridades públicas, e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Então, muito importante isso daí, normalmente cai com frequência. Beleza, pessoal? O serviço militar nos países onde se admite, por motivos de consciência, o serviço nacional que a lei estabelecer em lugar daquele. O serviço imposto em casos de perigo ou calamidade que ameace a existência ou o bem-estar da comunidade, e o trabalho a serviço é o serviço que faça parte das obrigações cívicas normais. Então esses três aí não entram nessa grade aqui de trabalhos forçados, beleza? Atenção que isso daí normalmente cai com frequência nas provas. Artigo 7º, direito à liberdade pessoal. Toda pessoa tem o direito à liberdade e segurança pessoais. Cuidado com isso daí, gente. A banca vai falar que não. Todo cidadão. E é a mesma coisa? Não. Aqui é todas as pessoas, viu? Ninguém pode ser privado de sua liberdade física, salvo por causas e condições previamente fixadas pelas constituições políticas dos Estados partes ou pelas leis de acordo com elas promulgadas. Perfeito? Ninguém pode ser submetido a detenção ou encarceramento arbitrários. Muito cuidado com isso daí, viu, pessoal? Inclusive, tá indo aqui, ó, de acordo com a nossa Constituição, né, que coloca lá no seu artigo 5º, ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade jurídica competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar definidos em lei. Perfeito? Toda pessoa detida ou retida deve ser informada das razões de sua detenção, notificada sem demora. Gente, tô passando artigo por artigo, não é para encher linguiça não, é porque isso daqui cai, ó. É toda pessoa, cuidado com isso daqui, ó. Toda pessoa e sem demora, viu? A banca vai exigir de vocês conhecimento falando que é 48 horas, 72 horas, tá aqui para vocês. Conforme a CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos, é sem demora, perfeito?
Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida sem demora, tá aí para vocês, né? Julgada dentro do prazo razoável ou a ser posta em liberdade, cuidado com isso daqui, sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser conduzida a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Perfeito? Cuidado com isso daí então. Tá aqui mais um indo ao encontro do que está lá no nosso ordenamento, na nossa Constituição Federal de 1988. Nosso artigo 5º, tão importante, né? A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e família do preso, a pessoa por ele indicada. Além disso, nós temos aqui no 6º, né? Toda pessoa privada de liberdade tem o direito a recorrer a um juiz tribunal competente, a fim de que este decida sem demora sobre a legalidade de sua prisão ou detenção, e ordene sua soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos estados partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se via ameaçada de ser privada de sua liberdade tem direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente, a fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça. Tal recurso não pode ser restringido nem abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por outra. Isso aqui, gente, é importante, ó. Estou destacando aqui para vocês. Façam essa anotação aqui, ó, no 6º aqui, beleza? 7. Estou destacando para vocês aqui, ó, porque é muito importante. Ninguém deve ser detido por dívidas. Esse princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competentes expedidos em virtude de inadimplimento de obrigação alimentar, que é a famosa, né, gente? A pensão alimentícia, não seria isso? Pois é, nesse caso aqui, a nossa CAD, Convenção Americana dos Direitos Humanos, ela é bem taxativa. E coloco aí para vocês. Nesse caso, sim, né, galera? Então aqui, eu coloquei uma observação para facilitar para vocês. Coloquei uma observação aqui, ó. O Pacto de São José da Costa Rica possui natureza supralegal, ou seja, infraconstitucional, ou seja, abaixo da nossa Constituição Federal de 1988 e acima das leis. Por isso que se chama aí, ó, supralegal. Situando-se acima das leis e abaixo da Constituição. Dito e certo com o que eu falei aí. Em razão disso, foi afastada a eficácia da legislação infraconstitucional que regulamentava a prisão civil do depositário infiel. Não é correto afirmar que a prisão civil por dívida seja inconstitucional, pois ela está formalmente prevista no artigo 5º da Constituição. O que ocorre é a ausência de regulamentação válida, já que a norma infraconstitucional aplicável teve seus efeitos suspensos pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Tá aí para vocês aqui, ó. Legal, batata. Cuidado com isso daqui que provavelmente vai cair na prova, hein? Muito cuidado com esse detalhe aqui. Além disso, coloquei, né, conforme a súmula vinculante 25 do STF, é lícita prisão civil do depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Assim, a única prisão civil por dívida admitida no Brasil é a decorrente do inadimplimento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia, pensão alimentícia. Viu, gente? Cuidado com isso daí. Artigo 8º, garantias judiciais. Toda pessoa tem o direito a ser ouvida com as devidas garantias e dentro de um período razoável. Ele fala que 6 meses, ele fala que 1 ano? Não. Na CAD ela fala um prazo razoável. Por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra forma. Beleza? Aqui, gente, muito cuidado com isso daqui, viu? Ou de qualquer outra natureza. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda pessoa tem o direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Cuidado com isso daqui, viu, gente? Isso daqui cai muito. Inclusive, a gente encontra algo parecido lá no nosso Código Penal, né? Direito do acusado de ser assistido gratuitamente por tradutor ou intérprete, se não compreender ou não falar o idioma do juiz ou tribunal. Comunicação prévia pormenorizada ao acusado da acusação formulada, concessão ao acusado do tempo e dos meios adequados para a preparação de sua defesa. Então tem que ter preparação de defesa, é claro. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente, em particular, com o seu defensor. Cuidado com isso daqui, muito importante, viu? Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação interna. Se o acusado não se defender, ele próprio nem nomear defensor dentro do prazo estabelecido. Além disso, está indo aqui ao encontro, né, da nossa Constituição Federal de 1988. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Cuidado com isso daqui, viu, gente?
F. Direito de defesa de inquirir as testemunhas presentes no tribunal e de obter o compartilhamento como testemunhas ou peritos de outras pessoas que possam lançar luz sobre os fatos. Perfeito? Isso daqui é muito importante também. Direito de não ser obrigado a depor contra si mesmo, nem a declarar-se culpada. Direito de recorrer da sentença para o juiz ou tribunal superior. A confissão do acusado só é válida se feita sem coação. Gente, isso é muito importante. A tortura, a coação, ela não pode, em nenhuma hipótese, seja na CAD, seja na Declaração Universal de Direitos Humanos, sistema regional, sistema de proteção global, é tudo a mesma coisa. Não pode em hipótese alguma. O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos. Isso daqui está lá na nossa parte do direito penal, correto? O processo penal deve ser público, salvo no que for necessário para preservar os interesses da justiça. Isso daqui cai muito também a questão falando lá que o processo penal deve ser privado. Negativo, gente. Ele tem que ser público. Porém, dá esse salvo aqui, né? Essa margem aqui, caso assim seja melhor por interesse público. Show! Vamos fechar aqui na teoria e começar algumas questões relativas a esses artigos que a gente leu. Isso daqui é o complemento, depois da aula vocês vão vir nessas questões, vão tentar resolvê-las em conjunto com as da última aula, e assim sucessivamente vocês vão massificando o conteúdo aí, e cada dia mais com excelência na hora de resolver questões. A primeira questãozinha aqui, ó, artigo 6º, aqui, ó, de acordo com o artigo 6º da Convenção Americana dos Direitos Humanos, não constitui trabalho forçado ou obrigatório. Gabarito essa daqui, gente, tá claro, B, né? O trabalho exigido do preso ainda que colocado, gente, não, gabarito B. Destaquei para vocês aqui no material a resposta, né? Os trabalhos ou serviços normalmente exigidos da pessoa reclusa, do cumprimento de sentença ou resolução formal expedida pela autoridade judiciária competente, tais trabalhos ou serviços devem ser executados sob a vigilância e o controle da autoridade pública e os indivíduos que os executarem não devem ser postos à disposição de particulares, companhias ou pessoas jurídicas de caráter privado. Portanto, gabarito aí, B de bola, perfeito? Na 10, senhores, assinale a alternativa correta segundo o artigo 6º. Passamos por ele aí, tá tranquilo. A proibição de escravidão admite exceções em situações de calamidade? Sai fora, hein, gente? O trabalho de escravos é proibido, mas o trabalho de mulheres tratado em tratado específico, também não lembro disso daqui não. A escravidão, a servidão e o tráfico de escravos e de mulheres são proibidos em todas as suas formas. Gente, gabarito C, perfeito? Gabarito C está no material de vocês. A servidão é permitida desde que haja previsão legal? Não, senhores, não é. Gabarito C, DC, tá aqui a resolução para vocês. É só dar uma passada de olho aí depois, massificar isso daí, colar uns post-its aí, que dá para pegar isso daí, não erra no dia da prova, hein? Nos termos do artigo 7º da CAD, a prisão pode ocorrer por qualquer motivo, desde que haja interesse público? Claro que não, né, galera? A privação de liberdade só pode ocorrer nas hipóteses em condições previstas na Constituição ou a lei? E aí? A detenção arbitrária é admitida? Também não. E o direito à liberdade pessoal não abrange a segurança individual? Que isso, hein, Saianos? Gabarito, sem via de dúvidas, B, está no artigo 7º da nossa Constituição Federal, da nossa CAD, né? Convenção Americana dos Direitos Humanos, inclusive ratificada em 1992. Tá aí para vocês. É só passar o olho aqui, ó, que tá tudo certinho no material. Só passar o olho aqui e pegar o gabarito. Beleza? Vamos para mais uma? Na 12. Toda pessoa detida segundo a Convenção Americana dos Direitos Humanos tem direito apenas de ser informado da acusação após o oferecimento da denúncia? Que é isso, gente? De permanecer presa até o julgamento, independentemente do prazo? Sai fora disso daqui. De ser informada de razões de detenção e conduzida sem demora à presença de um juiz? Perfeito. Gabarito C. Né? E de correr somente após? Também não. Gabarito C. Questão dada. Gabarito 12C. Show? Tá lá no material também, depois dá uma passada de olho lá. E na 13, gente, para finalizar a nossa aulinha de hoje aqui, tema muito legal, muito caidor na prova da Polícia Militar. A confissão é válida ainda que obtida mediante coação? Claro que não. Claro que não, não pode. O direito de recorrer da sentença não é garantia prevista na CAD? Que isso, hein? A confissão só é válida se realizada sem qualquer
forma de coação. E D, o processo penal deve ser sempre sigiloso. Falei que a banca gosta de cobrar isso daqui de vocês, hein? Cuidado com isso daí. Portanto, galera, 13, nós temos C, né? A confissão só é válida se realizada sem qualquer forma de coação. Tá no material de vocês, tá completinho. Só até aqui, nessa parte inicial da CAD, já fizemos mais de 13 questões, todas resolvidas em conjunto. Tem caderno de questões, tem simulados, tem provas anteriores. Daqui uns dias, vou colocar na plataforma também os nossos materiais resolvendo essas questões, essas provas anteriores. Então, não tenho dúvidas que é um conteúdo que vai chegar muito bem trabalhado aí no dia da prova. Perfeito? Então, até a próxima aula aí de Convenção Americana dos Direitos Humanos.